Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso encontro com o Evangelho do dia 3 de maio de 2022. E vamos iniciando esse encontro tão gostoso, fazendo a nossa prece, nos ligando aos benfeitores amigos, a essa equipe espiritual que todas as terças-feiras visita os nossos lares e nos traz essas vibrações harmoniosas de fortalecimento, de equilíbrio, de fé, essas boas energias que também nos beneficiam na nossa saúde física, mental e espiritual. Obrigada, Jesus, pela visita desses benfeitores que vêm até nós em seu nome. Obrigada, Mestre, por tanto amparo que nós recebemos. E te rogamos, Jesus, que nos fortaleça nessa noite, a fim de que a nossa mente seja iluminada, para que tenhamos condições de assimilar os seus ensinamentos. Que possamos, Senhor, guardar em nossos corações e perseverarmos na prática desses ensinamentos. Que possamos, assim, Jesus, nos libertarmos dos nossos enganos, dos nossos erros e nos fortalecermos nas boas escolhas, na certeza de que estamos sempre amparados pelo Senhor, através dos seus mensageiros. Te rogamos, Jesus, que derrame as suas bênçãos sobre o Mário, que ele sinta todo o amparo da equipe responsável por este trabalho, para que ele possa ser inspirado a atingir os nossos corações com o estudo de hoje. E assim, Jesus querido, que junto de Ti possamos nos unir nesta oração e agradecermos ao Pai pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome, Jesus, para esse aprendizado tão importante para cada um de nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite aos que chegaram depois. Hoje temos um tema. Acordei de manhã. Hoje eu tinha desenvolvido um tema, acordei de manhã com uma intuição de um versículo e desse versículo saiu esse tema aqui. É um versículo que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Eu entendi que pelo desenvolvimento do tema, um título para ele é Não se desespere. Porque muitas coisas vieram à lembrança, no despertar, com esse versículo que aflorou, e aí começamos a preparar, então, esse tema para hoje. Porque as coisas que vinham na minha mente eram muitas pessoas tristes, em todos os lugares do mundo. Em cada lugar, uma situação diferente, ou fome, ou falta de água, ou desemprego, ou questões políticas, até mesmo guerra. Então, tem deixado muitas e muitas pessoas tristes. Agora, muitas pessoas que estão tristes, elas não sabem explicar o motivo de tanta tristeza.
às vezes procuram a casa espírita até, porque dizem, mas eu tenho tudo, tenho um bom matrimônio, moro numa casa boa, mas não sei, eu vivo numa tristeza, outras pessoas já vivem preocupados. Ah, e se eu ficar doente? Ah, e se a Covid me pegar? Ah, e se a tuberculose me pegar? Outras, ainda que trabalhando, ficam muito preocupadas em perder o emprego. Outras têm medo até de perder a moradia onde está, até o lar onde habita. Então, estudando esse capítulo 6 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, talvez a humanidade de hoje esteja valorizando demais as coisas da matéria, as coisas do mundo, o ter e não poder perder e não poder diminuir. E talvez não estejam reconhecendo as coisas da alma. As coisas da alma são as coisas verdadeiras que nós vamos levar ao desencarnar. As coisas do mundo, o carrão, o palacete, o título, o cargo, o dinheiro, ficarão. Assim foi com Alexandre o Grande, assim foi com Herodes o Grande, com Herodes Antipas, o seu filho. Assim foi com todos os Césares romanos. Nós espíritas sabemos ainda de um caso bem particular, de um senador romano, Públio Lentulus, que é Emmanuel, que toda aquela pompa, todo aquele poder, toda aquela fartura ficou na terra e ele seguiu. E na vida seguinte reencarnou como escravo Nestório, vendo um outro lado da vida, um outro lado do mundo. E ali ele começa a se abrir para as coisas da alma. Ele que havia vivido na fartura, no luxo, no poder, senador romano, tinha um poder imenso naquela época. Mas ele viu que aquilo tudo era ilusão e foi retomando encarnação após encarnação, até sublimar aqui no Brasil como Padre Manuel da Nóbrega. Então, nos dias de hoje, se cada uma dessas pessoas que tem medo de doença, tem medo do desemprego, tem medo de perder a casa, se cada uma delas que vivem preocupadas, neste momento, Jesus aparecesse na frente de cada uma dessas pessoas, sabendo desses pensamentos, desses sentimentos que essas pessoas carregam. O que será que o mestre diria para cada pessoa dessa? Que está triste porque só tem 2 automóveis, enquanto o vizinho tem 5. Que está melancólica porque gostaria de um calçado que é impraticável o preço. O que será que Jesus diria? Então, mergulhado nesses pensamentos, e com muita humildade, eu me deparei no capítulo 6 do Evangelho, segundo Mateus. O que tem nesse capítulo? Tem tudo o que nós precisamos. Esse capítulo inteiro que Mateus escreveu, nós vemos um Jesus consolador, consolando
as dores, os sofrimentos, as coisas que nos faltam. Nós vemos nesse capítulo Jesus encorajando para enfrentarmos a situação, seja ela qual for. Uma enfermidade, um desemprego, uma traição de amizade ou conjugal. Nós vemos Jesus nos alimentando com força e coragem nesse capítulo inteiro. E algumas coisas eu fui pensando para entendermos o esclarecimento que ele dá do caminho para nós percorrermos. Em outra situação da vida, vamos encontrar pessoas que praticam a caridade. E é por esse tema que começa esse capítulo segundo Mateus. Então Jesus diz assim: ao praticar a caridade, faça em silêncio. Não precisa fazer anúncio, divulgação da caridade que você fez. Faça de coração. Porque quando você fizer a caridade de coração, quem irá te recompensar é Deus. Deus saberá a recompensa que você merece. Do contrário, divulgando, propagando a caridade que você fez, você já recebeu na terra dos homens os elogios, os abraços, pela caridade que você cometeu. Já recebeu o título de benfeitor. Então Jesus esclarece aqui um ponto. Aquilo que eu fizer é entre eu e Deus. Ninguém precisa saber. E ele acrescenta um pouco mais, ele diz: não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. É mais profundo ainda, ou seja, nem você mesmo fique no seu íntimo se vangloriando de uma boa atitude, de uma boa palestra, de um bom discurso, de uma boa doação material ou espiritual. Então, nem você, então, que não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda, o que não saiba a esquerda o que faz a direita. Fez, vira a página. Fez porque vem de dentro para fora. Isso é um progresso moral, isso é um progresso espiritual. Muitas pessoas nada fazem por ninguém. Então, a caridade em segredo, diz Jesus, o nosso Criador vê. E Ele mesmo sabe como recompensar. Então, caridade é um ato íntimo nosso com Deus. Agradecendo a Deus a oportunidade de poder ser útil, de poder servir a um semelhante nosso, que também é filho de Deus, através de uma caridade. Depois, Jesus fala sobre a oração. Acho que hoje foi a primeira vez que eu vi a Mônica fazer essa oração específica. É afinidade espiritual, porque quando ele fala de oração, ele descreve a oração que todos nós cristãos aprendemos desde cedo. Kardec
codificou como oração dominical, mas todo mundo conhece como o Pai Nosso. Então diz Jesus, quando for orar, não precisa chamar atenção. Naquela época, saduceus, fariseus, quando entravam em oração, se postavam em praça pública e faziam os seus rituais, os seus movimentos e oravam alto. E Jesus dizia, não precisa chamar atenção. Neste capítulo 6 ele diz, não precisa chamar atenção. Não precisa se colocar nessa ou naquela posição, não há uma posição necessária para você fazer uma oração. Você pode fazer uma oração sentado, deitado, como for mais confortável para você. Não precisa também elevar a voz. A tua voz nem precisa ser usada, pode ser em pensamento. Também ensina Jesus que não precisamos utilizar muitas palavras, longas palavras nas nossas preces. Porque a prece verdadeira vem do coração. A prece verdadeira vem do que estamos sentindo. A prece verdadeira vem daquilo que nos aflige, daquilo que nos incomoda, daquilo que queremos, das dificuldades que queremos superar, das adversidades que temos que enfrentar. Essa é a prece verdadeira, é a intimidade entre cada um de nós com Deus. Não precisa de longas palavras, palavras bonitas, palavras difíceis que às vezes não sabemos nem pronunciar e outras nem o significado. Então, diz Jesus, ao orar, ninguém precisa ser notado. A oração é comunhão. É subir o nosso pensamento, elevar o nosso sentimento até planos maiores, mais elevados, mais sublimes no mundo espiritual. Diz Jesus, porque aquele que chama atenção ao orar também já recebeu dos homens a sua recompensa. Nossa, que palavras lindas, que oração perfeita, como sabe fazer oração. São títulos que os homens carimbam. Diz Jesus, não é isso. Já recebeu o que merecia pela oração. Então, recolher-se no íntimo, tanto faz qual seja o lugar. Você pode estar num ônibus, numa viagem, num trem. Você pode estar numa sala. É só você se recolher no seu íntimo e deixar o seu sentimento transformar em oração. E acrescenta Jesus, é importante que a oração seja em segredo com o Pai e Criador. Claro que há orações a 2, a 3, em grupos maiores, como temos no selfie, durante os trabalhos. Mas são orações para 2, 3 ou dezenas de pessoas. Aqui Jesus está nos orientando na oração individual. Ninguém precisa saber o que vai no meu coração, o que vai no meu pensamento, intimamente ligado a Deus. Porque é nessa intimidade que nós vamos nos elevando cada vez mais.
Essa intimidade obtida através da oração é que faz com que nós vamos ficando cada vez mais sensíveis. E a sensibilidade eleva o nosso padrão vibratório cada vez mais alto. E cada vez vamos mais nos harmonizando com os espíritos de luz, com os bons espíritos. Nessa intimidade, também, um exemplo para nós que Jesus dá, conhecemos pessoas íntimas, né? Amigos, familiares, e muitas vezes nós reconhecemos se o que fala é mais para efeito social ou de fato o que está dentro do coração. Se nós conhecemos esses que estão próximos de nós, que as suas palavras são autênticas vindas do coração ou só saindo pela boca, imagina Deus em relação às nossas preces. Jesus conta em uma das suas parábolas um fariseu que orava e do lado tinha um samaritano também orando. E o fariseu dizia: obrigado, Senhor, por eu ser fariseu e não ser tão desprezível quanto esse samaritano. Isso é orgulho. E o samaritano, na sua essência humilde, falando com Deus, para ter força, para trabalhar, para suportar as adversidades da vida. Então Jesus diz: Deus sabe o que vai em nossas mentes e em nossos corações. Não enganamos a Ele. Podemos enganar a nós mesmos. A Ele não enganamos. Então, falar palavras bonitas, não necessariamente elas estarão refletindo o que está no nosso pensamento e o que vai no nosso coração. É isso que Jesus quer de nós durante uma oração. Porque assim nós vamos libertando aquelas fibras mais duras do nosso coração, construídas por orgulho e por egoísmo, as múltiplas vidas. E ao compreender que elas que nós estamos desmanchando, é que vamos ficando mais sensíveis. A doutrina espírita deixa bem claro. Então, quanto mais sincera a minha prece, mais eu me elevo. Quanto mais eu me elevo, mais amor vibrará meu coração. Quanto mais vibração de amor, mais companhia de bons espíritos eu terei. A prece que não é sincera não tem valor. A prece que é falada, cantada, corrida, sem sentir aquilo que se está expressando, não é sincera, é mecânica. Jesus também recomenda a não ficar repetindo palavras. Há muitas filosofias, crenças, religiões, que têm nos seus rituais palavras repetidas múltiplas vezes. Mas nesse capítulo 6, Jesus deixa claro a não repetição de palavras. Por quê? Porque repetir palavras não necessariamente está expressando o verdadeiro sentimento. E a doutrina espírita esclarece: você expressar o seu verdadeiro sentimento numa prece é aliviar de alguma forma. É como você confidenciar-se a alguém algo que está te pressionando, pesando, torturando. Então, por isso, coloque aquilo que te incomoda na tua prece. Ela é íntima. É você e Deus. Não é repetindo que se é ouvido,
Quem disse isso é Jesus. Foi Jesus quem disse. Não é repetindo que se é ouvido. Não é gritando que se é ouvido. Mas é expressando aquilo que você sente, aquilo que te incomoda, aquilo que está pesando. O Pai, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sabe o que cada um de nós tem por necessidade. Ele sabe o que é necessário para cada um de nós, antes de se pedir. Antes que pensemos em pedir, ele já sabe. Mas a doutrina espírita esclarece. Porque uns obtêm e outros não. Porque há duas leis de Deus que não basta só pedir. A lei do esforço e a lei do trabalho. Então, você que pede, precisa se movimentar em direção daquilo que você quer. Fazer a sua parte. Fazer a parte é dar o que você tem, e o que você tem é aquele desejo. E aquele desejo é o suficiente. Porque Pedro disse a Jesus certa vez, Senhor, dispense a multidão, eles estão famintos, já é tarde. Jesus perguntou a Pedro, o que tens aí para alimentar? Temos poucos peixes e pães. O pouco peixe, o pouco pão era tudo que os apóstolos tinham para dar. E Jesus alimentou a multidão, que levou para casa e ainda sobrou cestos com pães e peixes. O que Jesus está querendo ensinar aqui para nós é que o pedir, só pedir, que mérito tem em se obter? Mas o pedir, quando eu me movimento para que ele aconteça, quando eu me esforço, quando eu trabalho, eu conquisto. Porque diz Leon Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, a maior força que nós temos chama-se vontade. Quando nós estamos imbuídos de fazer alguma coisa, só uma pessoa pode impedir que nós façamos, nós mesmos. Então, ao pedir, esforce-se. Veja se é necessário. Veja se te fará bem. Veja se não te levará a provas mais difíceis. Pessoas querem ficar ricas. Se soubessem como a riqueza leva a descaminhos, a porta é grande para se perder. Então, antes de pedir, veja se realmente é necessário, se você precisa. Precisa, peça, mas esforce-se, lute, trabalhe para conquistar. Então, Jesus depois vai ensinar a oração do Pai Nosso. Outro dia eu vou falar só da oração do Pai Nosso. Ela é tão... Falamos, né? Ouvimos a oração mais completa, a oração mais completa. Mas as pessoas não entendem o porquê ela é mais completa. Ela tem atos de adoração ao Pai. Tem atos de penitência. Tem atos de perdão. Tem atos de reconhecer que somos pequeninos e frágeis. E que precisamos de ajuda para não nos desviarmos pelos caminhos da vida. Um dia nós vamos falar dela. É a mais completa, sim. E nos ensina tantas coisas, entre elas o perdão. Especificamente no perdão,
nessa oração, Jesus nos ensina a perdoar as ofensas que recebemos. Quando recebemos, nunca é merecido. O outro é perverso, é mau. Quem nos ofende, quem nos agride. Mas Jesus disse a Pedro: perdoai 70 vezes, 7 vezes a mesma ofensa. A mesma. Porque Jesus insiste em perdoarmos a quem nos ofende, como é difícil isso. Porque diz Jesus, nesse mesmo capítulo 6, se não perdoarmos, o Pai também não perdoará as nossas ofensas. E nós cometemos ofensas. Às vezes cometemos ofensas com pessoas que amamos profundamente, como pai, mãe, filhos, irmãos. Se não soubermos perdoar o nosso semelhante, quem irá nos perdoar? É isso que ensina Jesus. O Espiritismo esclarece. Quem julga os nossos atos somos nós mesmos através da nossa consciência. Então nós podemos enganar o mundo inteiro, uma vida inteira. Mas ao desencarnar, a nossa consciência aflora e nos cobra as ofensas cometidas, os males cometidos. E quem vai aliviar isso de nós? Quem? O Chico diz assim, disse, né? Está gravado. Se está difícil amar uma pessoa, comece tolerando. Por que comece tolerando? Porque tolerar é o passo 1, que em outra palavra quer dizer aceite como pessoa é. Quando você começa a aceitar a pessoa como ela é, você vai ver também qualidades que ela tem, virtudes que ela carrega, e vai deixar de ter aquele distanciamento que vinha mantendo. Porque disse Jesus também, é melhor que nos reconciliemos enquanto estivermos aqui encarnados do que depois desencarnados. É muito mais difícil no plano espiritual. Sobre acumular riqueza, que eu falei há pouco, o Espiritismo apoia que as pessoas prosperem, progridam, acumulem as suas fortunas, desde que dentro da lei do trabalho, da lei do progresso, dentro da ética e da moral. Não enriquecer a qualquer preço, a qualquer custo, de qualquer forma. Isso não. Isso traz consequências pesadas. Mas, se for pelo trabalho, pelo esforço, dentro da ética e da moral, parabéns pelo teu progresso. Agora, quanto mais se dá, mais se espera. Quanto mais riqueza se tem, mais atividade cristã de caridade se espera. Então, é permitido ser rico, sim, e muito rico. Mas saiba do teu compromisso com Jesus, com Deus, pela riqueza que Ele permite você ter. Jesus observa, nessa questão da riqueza, nesse mesmo capítulo, esse capítulo é rico, que só acumular os tesouros na terra, onde a traça corrói, a traça e a ferrugem destrói, consomem, que valor tem? Onde os ladrões roubam
que valor tem? Agora, com esses tesouros na terra, você levando prosperidade, movimentando trabalhos, pessoas para trabalharem, repartindo as sobras, vestindo o nu, alimentando o que não tem nada. Então, isso é crescimento moral. Isso é crescimento espiritual. Ajudar aquele que pouco ou nada tem. Mas não por se aparecer, que foi o começo do que nós começamos a falar. Em segredo. Você e Deus. E também não tornando o outro um dependente, mas abrindo o evangelho, mostrando os caminhos para que o outro possa percorrer e dar outro rumo nas suas vidas. Jesus, quando fala assim, ele está se referindo aos tesouros no céu, na vida espiritual, na vida eterna, no reino onde ele é rei. Jesus não é rei nesse plano material corrupto, egoísta, repleto de maldade, de orgulho. Jesus é rei no mundo espiritual. A Terra passa por esse momento de entrada em regeneração, onde uma humanidade melhor aqui estará habitando, onde esses valores de Jesus serão maiores, serão praticados em grande escala. Lá, nesse reino de Jesus, de moral maior, de luz, de amor, não há traça e não há ferrugem. Também não há ladrões para roubar. Então, o que são esses tesouros que Jesus fala para acumular no reino dos céus? O amor, a compaixão, a prática da caridade, fazer o bem, pensar o bem, falar o bem, desejar o bem, vestir o nu, alimentar o que não tem o que comer, acolher o órfão, amparar a viúva. E diz Jesus, e o Espiritismo depois esclarece: onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. O que o Espiritismo diz? Estaremos no plano espiritual, no lugar semelhante àquilo que fazemos aqui, enquanto encarnados na Terra. É o que Jesus diz aqui. Onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Na paz ou no conflito, no amor ou na confusão. Então, a doutrina espírita esclarece que vivemos esta vida, mas os nossos tesouros serão todos colhidos após o desencarne. Agora, são tesouros? São pedras preciosas, ouro, prata? Ou são chumbo, pedregulho? O que colheremos quando desencarnarmos? E aqui, né, nessa parte dessa lição, desse evangelho, Jesus registra uma lição que muito se ouve por aí, né? Os olhos são o espelho da alma. Mateus escreve: a candeia do corpo, a luz, né, do corpo, são os olhos, que é o ditado popular: os olhos espelham a alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Se o meu olho olha uma situação e eu já julgo, não estou fazendo luz. Se o meu olho interpreta tudo de forma crítica, destrutiva, negativa, é sinal que o meu corpo não tem luz. O corpo que Jesus se refere aqui é o espírito, porque o corpo de carne e osso não tem luz, mas é o corpo espiritual. Na verdade, o perispírito. Então, os olhos expressam isso. Quanta gente fala uma coisa, os olhos estão dizendo outra. Se teus olhos forem mal, o teu corpo não faz luz, faz trevas. O teu perispírito faz trevas, faz desordem, faz brigas, desavenças. Porque ninguém pode servir a dois senhores, diz Jesus. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, chama Jesus. Porque ora vai amar um e odiar o outro, ora vai aceitar um e negar o outro. Então, a escolha é nossa. Ou entendemos o que Jesus está dizendo aqui e nos agarremos de corpo e alma ao Evangelho, para que possamos dirigir o nosso pensar, o nosso falar, o nosso viver, senão nós estaremos tropeçando e cada vez mais colhendo dor e sofrimento. E aí ele fala uma das coisas mais sublimes para todos nós. Não se preocupe em demasia com as coisas da vida. Há pessoas que nem vivem de tão preocupadas com as coisas da vida. Ora porque não tem nada, ora porque tem uma fortuna imensa. E o que será se eu morrer? Jesus diz, não se preocupe em demasia com as coisas da vida. Claro que devemos nos preocupar com a nossa formação, devemos nos preocupar com o trabalho que estamos fazendo, se é digno ou não. Devemos nos preocupar com o ordenado, ganho, os lucros auferidos e o que fazemos com isso. Claro, mas não em demasia. Jesus é claro. Não se preocupe em demasia. Não fique pensando se amanhã terá ou não terá, porque você não sabe se amanhã estará encarnado. Viva o hoje planejando o futuro. Não vá sair gastando destrambelhado, não vá sair estragando as coisas. Mas viva hoje, o que tem para fazer hoje. E acrescenta, a vida passa muito, muito rápido. E nós sabemos disso, né? Olhe para as aves do céu, diz Jesus. Elas não semeiam, não cuidam das plantas. Também não colhem e nem guardam em celeiros. Muito bonito isso. E Deus as alimenta. As aves pulam de galho em galho, de árvore em árvore, e sempre encontram o seu alimento. Diz Jesus. Acaso o Pai deixaria desamparado o homem, que tem mais valor do que as aves? Então Deus supre tudo o que nós precisamos. E o Espiritismo fala, mas cadê o teu esforço? Cadê o teu trabalho? Cadê a tua busca, o teu querer?
E quanto às roupas dos dias de hoje, as moças, hein? As mulheres em geral. E quanto às roupas que não param de comprar? Olhem para os lírios no campo. Crescem, não trabalham, também não fiam a sua aparência. E eu vos digo, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu igual a um lírio. Jesus chama a atenção da pureza, do ter o necessário. Claro que você pode querer ter as suas coisas melhores, não é proibido. O que não pode é você ter 44 portas de um armário só com calçados. Tem alguma coisa errada aí. Quando muitas pessoas estão com o pé no chão. Jesus disse, se Deus veste a erva, a flor, no caso o lírio, e o lírio tão bonito, e o lírio, a erva, a semente tem uma vida tão passageira, que será a veste do homem? O Espiritismo esclarece, é tornar-se espírito de luz. O homem não constrói isso na fábrica, ele constrói isso nascendo, morrendo, renascendo, morrendo, renascendo, morrendo, renascendo, e adquirindo as qualidades necessárias. Então, é certo pensar que Deus sabe o que é necessário a cada um. Logo, primeiro busquemos o reino de Deus em tudo o que formos fazer na vida. Está de acordo com o Evangelho de Jesus? Deus aprovaria? Busquemos esse pensamento. E todas as coisas virão até nós. Quanto a parábola dos talentos mostra isso. Que um senhor vai viajar e deixa uma moeda com um funcionário, 3 com outro e 5 com o outro. Quando retorna, o que tinha uma devolve uma, o que tinha 3 devolve 6, o que tinha 5 devolve 10. O que Jesus ensina nessa parábola? Nós nascemos com alguns talentos, mas na nossa jornada nós podemos multiplicar esses talentos adquirindo outros. Ser bom, ser justo, agir com misericórdia, com paciência, com benevolência. Então, diz Jesus, busquemos primeiro o reino de Deus. Porque tudo o que fizermos com base no reino de Deus, com base no Evangelho que Ele nos traz, estaremos no caminho certo. Então, não vamos mais ficar inquietos pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã nós viveremos amanhã, encarnados ou desencarnados. E diz Jesus, basta a cada dia as obrigações que temos por enfrentar. Então, recorramos a esse capítulo 6 do Evangelho de Mateus, sempre que a tristeza, a melancolia se aproximarem de nós. E vamos encontrar ali respostas para ressurgirmos, sairmos fortes e enfrentarmos. Porque é isso que Jesus deixa claro nesse capítulo. Deixe para cada dia o que você tem que enfrentar naquele dia. Pessoas passam a vida inteira imaginando um dia que poderá vir a acontecer alguma coisa trágica. Desencarnam e nunca aconteceu essa coisa trágica. E deixaram de viver. Não deixem de viver. O maior presente que nós podemos ter é a vida. E cada dia é o presente. O ontem é o passado. O amanhã pode não chegar. Podemos desencarnar. Então é hoje. Viver hoje. Fazer o melhor hoje.
encorajar hoje, enfrentar obstáculos hoje. E amanhã será hoje, depois da manhã será hoje. Cada dia, o seu dia. Muita paz a todos. E é com essa mensagem de esperança, de força, de fé, que nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor nos trouxe. Esses ensinamentos tão consoladores, que nos dão ânimo para continuarmos em frente. E nessa noite, Jesus, a nossa gratidão se expressa através das nossas vibrações. Nosso desejo de que todo esse amor que nós somos capazes de sentir, nós possamos canalizá-lo ao nosso planeta. E envolvermos o nosso planeta nesse amor intenso. E que esse amor possa ser distribuído, Jesus, por seus colaboradores. Encontrando todos os corações da humanidade receptivos. Que nós possamos aprender a sermos pessoas melhores, que possamos aprender a ser mais fraternos, compreensivos, que a humanidade aprenda a se respeitar, independente dos pensamentos, independente das raças, que possamos entender, Jesus, que todos somos irmãos e que estamos aqui para crescermos de mãos dadas. Jesus, que esse amor possa encontrar aqueles corações em desespero, dando a eles, devolvendo a esperança, a alegria de viver, a força, a fé, a certeza do seu amparo e de dias melhores. Que nosso amor possa envolver todos os dirigentes de nações que se encontram inebriados pelo poder, seduzidos, Senhor, pela arrogância, pelas ilusões desse ter, que possam se relembrar dos compromissos que assumiram antes de reencarnar e levar a ordem, o progresso, a paz aos seus governos, governados. Vibremos saúde a todos os doentes, com ânimo, esperança, força e resignação, para que essas criaturas possam passar por essa situação tão difícil, às vezes de prova, de resgate, mas sempre de aprendizado. Senhor, bom ânimo para todos aqueles que trabalham na sua seara. Despertar a todos aqueles que se encontram distante das leis divinas e ainda se comprazem no mal. Aqueles que ainda se iludem em Jesus com todo tipo de viciações, prejudicando tanto as suas vidas e a vida daqueles que estão ao seu redor. Vibremos despertar a todas essas mentes. Vibremos a todas aquelas mãezinhas que estão com seus corações apertados, por verem seus filhos percorrerem caminhos inadequados. Vamos vibrando a esperança e vibrando a todos eles, para que possam ouvir aqueles que os amam. Vibremos assim pela paz no nosso planeta, levando a paz a esse conflito da Rússia, da Ucrânia, rogando que esses dirigentes tenham discernimento e possam encontrar as ações mais adequadas para a paz.
Vibremos por esses povos tão sofridos que estão vivenciando essas guerras. Coragem, força, fé. E que a humanidade possa realmente ser tocada pela dor do próximo e estender a mão a todos os necessitados. Vamos vibrando pelo nosso país, pelos nossos lares, familiares, por todos os nossos entes queridos que já retornaram à pátria espiritual, que eles estejam readaptados e continuando firmes no aprendizado das leis divinas. E te rogamos permissão, Jesus, para vibrarmos pela nossa querida casa, o Centro Espírita União e Fraternidade. Que esta casa sempre seja amparada e fortalecida pelo Senhor Jesus. Vibrando esse fortalecimento, equilíbrio a todos os seus colaboradores, frequentadores, que possamos encontrar sempre a força e a fé e a coragem que essa casa nos oferece através de Jesus. E pedimos ainda por nós mesmos, Jesus, que possamos perseverar no aprendizado e na prática dos seus ensinamentos. Que assim seja. Graças a Deus.